Porque o cara não tem a capacidade de atualizar uma aula de Facebook. O Facebook está com Andrômeda, está com um monte de coisa nova, mudando, e o cara me traz um conteúdo de 2022. Porque se o expert não consegue, não tem esse domínio do próprio método, como que a gente vende? E isso é uma coisa que nós não vamos deixar acontecer aqui. Esse podcast é para você que já tem anos de experiência na sua área e quer transformar o seu método em algo escalável. A Condutiva Digital é uma empresa focada em coprodução. Ou seja, você é especialista que tem aí seus 15, 10 anos de experiência e quer transformar todo o seu conhecimento em infoprodutos. É aqui que isso acontece. Acesse o nosso QR Code e faça parte da Condutiva Digital. Bora começar o podcast? Oi, gente, eu sou a Giovana Anastácio, sou a CEO da Condutiva Digital e tô aqui com o meu braço direito, o meu sócio e o meu pai, Fábio Roger. Tudo bem, pai? Tudo ótimo. Vou contar um pouco da trajetória do Fábio e de como que eu entrei nessa história empresarial. Mas antes eu quero falar do nosso nome, Condutiva na Conduta, e o porquê desse nome, né? Condutiva é uma empresa digital, minha e do meu pai, mas como eu entrei nessa história... Conduta Filmes é aqui onde nós estamos, os estúdios da Conduta Filmes, localizados em São José do Rio Preto. Nós estamos no primeiro estúdio, o Estúdio Prime. Nós temos o segundo estúdio, voltado ali a treinamentos, e o Prime, que é aqui, mas para podcast. Condutiva na Conduta é a nossa empresa, a Condutiva Digital é a nossa empresa voltada para treinamentos online, enfim. Então, estamos aqui começando o nosso primeiro podcast. Estou muito feliz aqui, vou apresentar aqui um pouquinho a história do Fábio, tá? 28 anos aí no audiovisual, por isso toda essa bagagem, essa experiência nessa área. E ele começou a estudar um pouco ali sobre o marketing digital e atualmente ele é um estrategista. E eu, 21 anos, Giovana ali, iniciando a carreira dela, estou na Condutiva Digital, sou apaixonada pelo audiovisual, mas tenho ali uma mente estratégica, gosto muito de planejamento, né, esse posicionamento de marca. Então, nós aí estamos com mais um braço na Conduta Filmes, a Condutiva Digital. Muito obrigada, Fábio, por estar aqui com a gente, comigo, né? Eu que agradeço. Nosso primeiro episódio, chique demais, tô muito feliz. Demorou, né? Demorou pra gente chegar até aqui, foram muito tempo de planejamento, estudando, sabendo como que a gente ia fazer para juntar o marketing digital com o audiovisual, que a gente faz isso há muitos anos, né? Então, chegou o nosso momento de falar para a galera aí o que realmente está acontecendo e o que está por vir aí, né? Exatamente. E o tema do nosso podcast é a Condutiva na Conduta, ela vai ter esse viés sobre temas, então nós vamos discutir aqui coisas que estão na atualidade, são tendências ou também dúvidas que as pessoas têm. Sim. E o primeiro é uma dúvida. Fábio, vale a pena criar ou ter um curso online em 2026? Vale muito a pena. Por que vale a pena? Por que nós chegamos nessa conclusão? Primeiro, que eu consumo muito treinamento online, né? Então, quando eu comecei a minha carreira, eu não tinha essa facilidade, né? Minha carreira começou no ano de 1996 e eu precisava fazer treinamentos, né? Eu comecei como auxiliar de câmera e me tornei um cinegrafista. Mas para progredir dali, para eu entrar no mercado publicitário, eu precisava estudar sobre fotografia, iluminação e coisas assim. E nós não tínhamos nada online na época. Então, em 2000, eu recebi um convite para trabalhar na TV Record, fui para lá. E depois nas minhas primeiras férias ali, eu fui para São Paulo, estudar na Academia Internacional de Cinema, fazer um curso de direção de fotografia. Por quê? Porque eu queria sair do jornalismo e já entrar no mercado publicitário, eu queria evoluir na minha profissão. Só que era muito difícil, né? Porque eu juntava o dinheirinho durante o ano, pegava o dinheiro das férias, ia para São Paulo, ficava 15, 20 dias lá, estudando, voltava. Então, isso aconteceu durante os 5 anos que eu estive na Record. Todos os anos eu ia para São Paulo estudar. Um ano eu ia estudar fotografia, outro ano eu ia estudar edição, outro ano eu ia estudar direção de imagem, mas eu sempre estava em São Paulo estudando. Então, se é viável o curso online, eu acho que é muito viável, porque facilitou muito. Hoje eu consegui me tornar um estrategista digital sem sair da minha casa.
Então, fiz curso de tráfego pago, fiz curso de coprodutor. Então, eu fui treinando, né, o meu olhar para o marketing digital para poder entrar nesse mercado. E aí, eu sou um cara, assim, muito entusiasta desse segmento. Porque juntando o que nós fazemos de melhor, que é o audiovisual, com a estratégia digital, quando juntou esses dois, deu um match ali. Falei, poxa, é isso aí. Nós temos uma puta de uma estrutura, uma bagagem agora para pegar esse expert ou esse professor, trazer ele aqui para o nosso ecossistema e aqui a gente tem tudo, Sim. né? Então essa pessoa, ela consegue sair daqui já com o material pronto, enfim. A gente vai discorrer isso durante o programa, mas eu sou um entusiasta e sou muito a favor do mercado online do curso. Hoje o mercado de online, né, de treinamentos, enfim, ele está muito mais maduro do que era alguns anos atrás. O conceito de lançamento tem mais concorrentes. Mas como que você analisa esse mercado hoje? Porque as pessoas têm aquele sentimento da alta concorrência ou aquele marketing muito incisivo que era dos cursos. Como que você analisa ele atualmente para acreditar nele e fazer realmente uma empresa? O que acontece é que veio uma onda, né? A gente pegou na pandemia uma onda de pessoas tirando proveito desse mercado para vender o seu treinamento, ou o seu encapsulado, enfim, o dropshipping, que era um mercado muito legal na época. E isso foi trazendo pessoas boas e pessoas ruins, né? E aí o que aconteceu? O mercado ele foi sofisticando. Porque o brasileiro, ele é muito bom em fazer marketing. Ele é muito bom, ele tem criatividade. Então, você imagina, a cada tempo a gente tem que ir renovando essa criatividade para gerar atração no público. E isso foi evoluindo muito e o cliente também foi sofisticando o olhar dele, entende? Então, isso foi trazendo para a gente grandes mudanças, assim. Então, por isso que o mercado digital muda tanto. Porque a gente tem que estar ali, né? Mostrando algo novo, diferente. Hoje é muito produzido, hoje é muito humanizado, hoje é não sei o quê. Então, a gente vai acompanhando as tendências e vai trabalhando para gerar atração no cliente, né? Então, na minha opinião, o mercado ele é maravilhoso, mas ele realmente está muito competitivo e o cliente está com um olhar muito mais apurado. Sim. Hoje um curso solto ele não funciona. Ele tem que ter todo um ecossistema. Então, a gente precisa ter ali o lançamento, ter uma boa gravação, porque se o cliente ele quer lançar o produto dele solto, sem nenhuma estratégia, vai gravar e vai soltar, ele não funciona. Ele precisa todo desse ecossistema estratégico, né? A gente se deparou muito com isso aqui, né? Antes do marketing digital entrar na nossa vida, as pessoas procuravam a gente, né? Porque vinham aqui fazer algum tipo de gravação ou me contratavam para gravar e falavam, cara, eu tenho meu treinamento, mas eu não estou conseguindo avançar e não sei o que, eu comprei o curso lá para fazer lançamento e tal, e eu não estou conseguindo sozinho. E eu comecei a analisar que as pessoas elas realmente tinham muito desejo de entrar no mercado, mas quando se deparava com a dificuldade que era de gravar, editar, fazer a página de vendas, capturar lead, fazer o lançamento em si, fazer a live do dia, quando a pessoa se deparava com isso e ela, sabe, porque antigamente eles vendiam essa facilidade, que a pessoa sozinha conseguia fazer. E quando ela tentava, ela não conseguia. Aí beleza, ela comprou o treinamento primeiro lá, fez a experiência, não conseguiu, aí daqui a pouco ela entrava numa mentoria, deixava lá 20, 30 mil, não conseguia, aí depois ela entrava numa outra que era 100 mil, não conseguia, aí a pessoa chegava aqui e falava assim, meu amigo, eu deixei carro, deixei casa, deixei tudo lá nas mentorias e não consegui viabilizar meu projeto. Porque se ele tivesse pego esse dinheiro e investido numa equipe, né? Se ele tivesse investido na equipe lá, no web designer, num designer, num copywriter ali, que a gente não tinha tanta facilidade como tem hoje com a inteligência artificial para fazer os textos, enfim. Então, a pessoa ia investir, ela ia entrando no funil de venda da pessoa, só que ela esquecia que ela continuava sozinha, né? E aí chegava aqui muito frustrada, muito chateada, pedindo ajuda, se eu podia ajudar de alguma forma. E na época a gente não podia, porque a única ajuda que a gente poderia dar para a pessoa era gravar o treinamento dela. Era o audiovisual. Era o audiovisual. Mas hoje não. Hoje eu fui estudar o mercado por conta disso e para poder oferecer um serviço de excelência, para que a pessoa realmente ela tire o treinamento dela do papel, certo? E tenha esse acompanhamento e
o acompanhamento na montagem do setup, que é deixar essa empresa pronta, né? E depois também o acompanhamento nas vendas. Então, hoje a gente tem expertise para isso também. Exatamente. Você tinha comentado aí sobre o setup. Como que é essa construção? Porque a gente está falando aqui de um ecossistema, então precisa ter o web designer, como você falou. Como que é a construção disso? Quais são os processos, assim, que a Condutivo entrega para esse expert? A Condutiva, hoje, ela cuida dos bastidores, né? Então, ela não cuida, ela não consegue, por exemplo, pegar o conhecimento do professor. Isso aí é uma responsabilidade dele. Ele tem que chegar aqui com o produto dele pronto. A gente pode orientar, alinhar, fazer um alinhamento com ele, mas a expertise dele tem que estar muito alinhada, né? Então, ele tem que chegar aqui e falar, meu curso está pronto, eu só preciso dos bastidores. E aí entra a Condutiva Digital. Entramos nós nesse processo e aí nós vamos desenvolver tudo. A página de vendas, a página de obrigado, se for um lançamento, a página de captura, se for perpétuo, a gente vai montar todo o funil, a gente vai deixar a área de membros pronta, nós vamos deixar o treinamento pronto na plataforma, onde a pessoa vai lá clicar, entrar e comprar. Exatamente. Entendeu? O expert, ele precisa desse posicionamento, dessa clareza do conteúdo dele, porque aí sim a Condutiva consegue vender. Isso tem que estar de acordo em ambas as partes. Porque se o expert não consegue, não tem esse domínio do próprio método, como que a gente vende? O método, na minha opinião, é a coisa mais importante do projeto. Exatamente, eu falo sempre isso, eu repito. Ninguém tira o conhecimento que você tem. Exatamente. Então, toda a bagagem, toda a experiência que você teve aí nesses anos, você pode ensinar, você pode falar. Exatamente. Nós somos o bastidor. Nós vamos colocar todo esse meio, teu né? conhecimento em pé, nós vamos deixar ele atrativo, nós vamos fazer os criativos de venda, nós vamos fazer com que esse projeto realmente seja vendável, né? Mas o conhecimento dele tem que estar muito alinhado, ele tem que estar afiado com o conhecimento dele. Por quê? Porque se o aluno não tem uma boa experiência dentro do método, a pessoa pede devolução, fala mal da gente, vai lá no Reclame Aqui. Então, o expert, ele tem que estar ciente que o método, ele tem que estar muito, muito, muito alinhado. Por quê? Porque as pessoas não são mais inocentes, né? Elas querem coisa boa, elas querem um conteúdo que faça transformação na vida dela. Então, não tem como mais fazer de qualquer jeito, sabe? O que eu já recebi aqui de profissionais, nossa, eu comprei o curso, mas é muito raso, eu comprei o curso, mas é não sei o quê, sabe? Principalmente se é um profissional da área da saúde vendendo para outro profissional da saúde, se é um profissional do direito vendendo para outro profissional do direito. Meu amigo, se o teu método não estiver muito alinhado ali, cara, vai virar piada. Exatamente, com tendências, com atualidade. Se ele estiver desatualizado, isso aí já é ruim pro mercado, a tua imagem já fica manchada. Isso aconteceu aqui, a pessoa nos procurou, ela falou, não, mas eu já tenho todos os treinamentos. Ele já está 1 ano e meio parado. Eu falei, sério? 1 ano e meio parado? Mas por quê? Eu não consegui dar continuidade no meu projeto e tal, mas eu tenho um funil lá, eu tenho low ticket, eu tenho não sei o quê. Então você vê que a pessoa tem um entendimento, que ela passou pela experiência, pelo processo, tem um funil montado lá, mas pararam de trabalhar o projeto. E aí tá 1 ano e meio. Você acha mesmo que a gente vai pegar o conteúdo dela de 1 ano e meio atrás e simplesmente colocar tráfego pago lá e fazer estratégia para vender? Não dá. Tem que analisar o projeto inteiro de novo, atualizar o projeto e trazer conteúdo novo. Porque eu mesmo já tive a experiência de comprar conteúdo recente, tá? Eu vou falar de conteúdo recente que eu comprei agora. E assim, a gente se sente um idiota. Vou ser bem claro. Porque o cara não tem a capacidade de atualizar uma aula de Facebook. Né? Hoje o Facebook está com Andrômeda, está com um monte de coisa nova, mudando, e o cara me traz um conteúdo de 2022. Poxa, você paga R$ 1.500 num treinamento, o cara não tem a capacidade, né, de atualizar o conteúdo dele. Entende? Então, eu fico, assim, chateado de ver essas coisas, e isso é uma coisa que nós não vamos deixar acontecer aqui. Até porque a gente tem aí o desejo de ser parceiro desses experts, né? A gente quer que esses caras entrem no nosso ecossistema e a gente vire sócio deles. Só que, se for para ser assim, a gente nem deixa a pessoa entrar. Porque se ele não tiver compromisso com o conteúdo dele, então para nós aqui também não faz sentido, né? Então é uma coisa que a gente vê muito, né? E, comprei um treinamento de R$ 1.500 que eu fiquei decepcionado com o conteúdo, porque você vê que o cara
esquentou o conteúdo, sabe? Não teve Sim. a capacidade. E um conteúdo de R$ 1.500, sabe? Não é conteúdinho, não. Aí você vê que está muito desatualizado. Mas é isso mesmo. Existem estratégias para ser lançado esse curso, só que a galera acha que aquele que ela criou, que tem um ticket alto, não vai vender mais e cria outro. Sendo que aquele lá que foi vendido, as pessoas ali que compraram ali recentemente precisam dessa atenção, né? Querem ali estudar e saber, e é algo que quando vai abrir a plataforma, que nem você falou do Facebook, está totalmente desatualizado e aquele dinheiro, aquele investimento não foi bem recompensado. Eu sou experiente, né? Então, hoje eu tenho 5 anos de experiência no marketing digital. Só para contextualizar, quando eu comecei a estudar tráfego pago há 5 anos atrás, eu passei pelo dropshipping, eu passei pelo encapsulado, eu passei pelo e-commerce. Por que eu passei por essas experiências? Porque eu precisava entender se o que eu estava aprendendo no marketing digital realmente estava validado. Né? Então, se a gestão de tráfego que eu aprendi realmente fazia sentido. E nós vendemos bastante coisa na época, porque não era para ganhar dinheiro, era para realmente exercitar aquilo que eu estava aprendendo. E para mim foi uma experiência incrível. Por quê? Porque não tem coisa pior do que você pôr teu dinheiro lá e não dar certo. Entende? Aquela dor de você pôr o teu dinheiro e não dar certo. Então eu trabalhei com o meu dinheiro, falei, não, se der certo para mim, dá certo para todo mundo. E aí nós começamos esse projeto lá 5 anos atrás e hoje, né, depois de 5 anos, nós decidimos realmente entrar num projeto que faz sentido pra gente, mas com muita experiência. Então eu fico muito chateado quando eu compro um treinamento e vejo pouco caso daquele expert com o aluno. Eu tenho uma pergunta muito legal em relação a esse processo. Nesses modelos, qual o que funciona ali? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Qual modelo funciona melhor hoje? O lançamento, o perpétuo ou o híbrido? Aqui eu também volto sobre o lançamento clássico, ou se ele ainda vale a pena ou se o jogo mudou. Assim, na minha opinião, tá? Como consumidor, vou te falar como consumidor, não é nem como estrategista, vou falar meu olhar de público. Para eu entrar numa live hoje e ficar 1 hora com o cara, vendo a jornada dele, a história de vida dele, eu tenho que estar muito afim daquele produto. Sim. Né? Então, eu tenho que estar precisando muito daquilo, eu tenho que estar querendo muito aquilo para ouvir tudo que ele tem para me falar, para ele abrir o carrinho ali, né? Na abertura do carrinho. Tudo funciona. O método de venda, todos eles funcionam. A gente tem que entender qual é a do expert. Por exemplo, se o cara é bom de comunicação, se ele segura uma live, se ele é bom de criativo, se ele está ali aquecendo o público dele o tempo todo, esse cara, por exemplo, uma estratégia que eu gosto de usar, a pessoa ela tem um conhecimento, ela tem um público, esse público está aquecido já, porque gosta de acompanhar o conteúdo dele, aí ele quer lançar um treinamento ali para poder avançar, né, no projeto de vida dele ali, ele quer criar um treinamento. Então ele já tem um público seguidor, está aquecido, então se esse cara for ali fizer uma live, imagina que está represado, né? Então a galera vai comprar rápido assim. Então é o momento de você levantar ali muito dinheiro, muitas vendas em um lançamento. Então essa análise eu faço. Eu vejo como que tá as redes sociais dele, se ele já tem engajamento, como que ele tá com o público. Falo, pô, se a gente pegar esse público represado aqui no lançamento, a gente consegue fazer um bom trabalho. E aí depois a gente vê como que se comporta, né? O comportamento do cliente, e depois a gente pode lançar um perpétuo. Ou a cada tempos em tempos, ir fazendo o lançamento. Então, depende muito do expert. Tem um expert que ele tem um conteúdo maravilhoso, realmente aquele conteúdo transformador, só que ele não segura uma live. Entendeu? Então, quando ele está aqui gravando o treinamento com teleprompter, que ele tem toda a segurança aqui, né? Que a gente entrega essa segurança para o expert, ele está tranquilo. Mas na hora que fala que ele tem que abrir uma live, ele já não consegue, trava. Então, se a pessoa trava, a gente não tem outro caminho, a gente precisa seguir para o perpétuo. Já aconteceu de pessoas não conseguirem no primeiro momento, a gente lança o perpétuo, a pessoa vai ali trabalhando, pegando gosto, e daqui a pouco ela já consegue segurar uma live. Né? Então, depende muito do momento, mas na minha opinião, todas as estratégias são válidas e dão certo, depende de quem está fazendo e de quem é o expert. Isso aí, gente. Se você está ouvindo esse podcast e pensando, será que faz sentido eu fazer parte da Condutiva Digital? A Condutiva é uma empresa de coprodução,
ou seja, focada em planejamento estratégico, lançamento e venda do seu infoproduto. Então você que tem anos de experiência na sua área, quer ter um produto escalável, parar de vender serviço, a Condutiva é o caminho. Então aqui tem o nosso QR Code, acesse, entre em contato com a gente e faça parte desse ecossistema. Agora sim, vamos voltar ao nosso podcast. Fábio, pai, IA, vamos falar sobre inteligência artificial. Na estrutura desses treinamentos, na venda, como que você enxerga a IA? Ó, eu vou te falar assim, me tornei um estrategista digital. Eu tenho as minhas ideias são maravilhosas, mas eu tinha muita dificuldade em pegar as minhas ideias e trazer para o papel, né? Então as minhas copies elas estavam na minha cabeça, mas na hora de escrever ali eu travava. Então quando a IA chegou na minha vida, ela assim me ajudou muito, muito, muito mesmo, assim, porque eu vou conversando ali e eu sei o que eu quero, mas eu tinha muita dificuldade em transformar isso em texto persuasivo, Sim. né? Então, isso me ajudou demais. E falando do Expert, já chegou aqui pra gente, infelizmente, o cara que pega o conteúdo lá do ChatGPT e traz aqui para gravar. E na hora de gravar aqui, você sabe que ele não está alinhado com aquele conteúdo, né? Então, é uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu acho que se o Expert usa a inteligência artificial para auxiliá-lo, né, mas ele tem muita segurança daquele conteúdo, eu acho que isso é muito, muito válido e ajuda muito a pessoa. Sim, mas quando a inteligência artificial, ela cria um método, a pessoa, é evidente que ela não tem posicionamento, ela não tem autoridade naquele conteúdo para ensinar. Então, ela fica refém daquilo e ela realmente não consegue expressar, né? A gente vê isso. Sim, a gente vê muito isso no mercado, né? A inteligência artificial, as pessoas, eu vou falar sobre tal tema, e joga lá e cria um método ali na hora e vai. Mas até quando ela sustenta? Sim. Né? Ela vai sustentar isso por quanto tempo? Na hora que ela estiver aqui para um podcast ou em algum lugar falar sobre isso abertamente, será que ela consegue realmente ser clara naquilo que ela está falando? Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente compra muita porcaria no mercado aí de gente que realmente não sabe o que está falando. Sim. Né? Então a gente também tem que saber quem a gente segue, quem a gente acompanha, quem realmente... Porque quando a gente fala em persuasão, o método de vender, ele é exatamente isso. Nós, marqueteiros, nós temos que persuadir as pessoas a comprar um produto, né? Mas enganar a pessoa, aí já muda, né? Já é uma coisa que não dá para fazer. Então, a pessoa ela pode até fazer, ela pode até lançar, mas ela não sustenta isso por muito tempo. Então, é uma coisa que não tem vida longa. Qual que é o meu desejo? Meu desejo é que o Expert tenha um treinamento muito bom, que ele tenha um acompanhamento do aluno, que gere transformação na vida dessa pessoa e que essa pessoa, ao final de um ano, renove o contrato conosco. Sim. Não é? Para que ele continue dentro do nosso ecossistema, para que a gente continue trazendo coisas novas para ele, para que a gente continue transformando a vida dessa pessoa. Agora, se você tem um treinamento raso, você me desculpa. Se o treinamento é raso, você vai ter que ficar toda hora criando alguma coisa nova e isso, na minha opinião... É insustentável. Não sustenta. Agora, falando sobre ticket alto, ele ainda converte ou o mercado está mais sensível ao preço? Eu acho que essa pergunta ela é muito... Mais uma vez, depende da estratégia, né? Depende do produto, o que a pessoa quer vender. Mas sim, o ticket alto, ele mudou muito, né? Em relação às mentorias que eram no passado. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Olha, eu acompanho o mercado e o pessoal do low ticket fala que o low ticket é muito bom. O pessoal do high ticket fala que o high ticket é muito bom. Então, cada um no seu mercado vai defender aquilo que realmente está fazendo no momento e está ganhando dinheiro. Todos dão dinheiro, todos vendem. Na minha opinião, a porta de entrada é sempre o valor baixo. Se você não é conhecido, né? Se você é uma pessoa muito conhecida, se você é um Pablo Marçal, um Érico Rocha, se você é um Ladeira, se você é um Thiago Finch, se você é um cara muito conhecido nesse mercado, então o high ticket faz muito sentido, porque as pessoas querem estar perto de você, ou para uma dica valiosa, ou para estar perto do teu network, entende? Então elas compram um acesso, né? Então no low ticket, por exemplo, eu pego um profissional que ele não é conhecido, então eu preciso trazer ele para o mercado, que a pessoa
para que as pessoas conheçam. Então, o low ticket é a nossa porta de entrada. Aí a gente começa um funil ali de perpétuo. Então, você traz para o low ticket, a pessoa conhece, compra um treinamento bacana ali de entrada, ou um e-book, aí ela tem uma boa experiência conosco, aí ela avança na nossa esteira para um produto de 197 ou de 397 ou 497, dependendo da estratégia. Depois ela pode subir para um produto muito mais avançado aí de R$ 1.500, R$ 1.700, enfim, até chegar na mentoria, entende? Ou você pode lançar um low ticket, um médio e mentoria, né? Você dependendo da tua estratégia. E quando que a gente chega na mentoria? Né? Quando a gente precisa realmente estar próximo, muito próximo do professor ou do expert. E o mercado ele não está sensível a preço, mas sim valor. Então, Exatamente. O que você entrega, o que o expert ali entrega de metodologia, isso conta muito. Eu vou te contar uma experiência minha. Eu entrei num curso, não vou falar aqui porque, né, as pessoas conhecem. Eu entrei num curso e aí eu não fiz o curso como deveria, né? Eu comprei ali porque eu queria entrar nesse mercado de qualquer jeito. E aí o cara lançou a mentoria, eu já pá na mentoria. E aí, R$ 15.000 a mentoria. E aí, quando ele foi fazer uma entrevista comigo, né? E aí ele viu que eu não estava pronto para aquilo que ele ia apresentar, que já era um próximo passo. Então, você não tinha completado o curso dele? Não, eu não tinha feito o curso dele, mas eu queria avançar, já queria... Você queria estar perto, né? Queria rápido. Queria rápido. E aí eu falei, não, eu já vou avançar, porque eu quero saber e tal. E aí ele falou para mim assim, olha, o que nós vamos ensinar aqui na mentoria, são 4 dias aqui comigo, na minha cidade e tal, infelizmente você não está preparado para ela. Porque aqui a gente já vai falar de marca própria, a gente vai falar com quem já tem dinheiro para investir acima de 50 mil, a gente vai falar coisas que realmente não tá no teu momento. Entendeu? Então, faz o treinamento, você já está dentro do meu ecossistema, depois que você terminar o treinamento, que você entender toda essa logística, tudo como que a gente faz, aí você vem para a próxima mentoria. Eu vou te falar assim que eu fiquei até emocionado. Ele foi honesto, né? Honesto, porque nesse mercado é mais difícil você achar alguém honesto. Exatamente. O cara foi honesto e falou assim, cara, você não tá pronto para minha mentoria. Meu, aquilo, assim, eu fiquei de cara. E eu falei, poxa, por mais pessoas assim, por mais pessoas que entendem o momento da outra pessoa. Esse processo que ele fez foi muito importante também, o atendimento com o cliente que comprou, o aluno que está ali. Sim. Então, ele fez uma reunião com você, querendo entender qual que era o teu objetivo e por que você estaria pronto para a mentoria dele. Isso é excepcional. Foi outra coisa legal que ele fez, porque no primeiro treinamento não teve isso, não. É suporte mesmo, né? Entrei lá com o treinamento e tal. A mentoria, ele já é bem mais próximo ali, sabe? Ele já traz você mais próximo, porque ele quer saber quem é que tá entrando na mentoria dele. Eu não falei com a atendente, não falei com nada. Chegou o momento, ó, tal dia agendou, eu entrei, então antes de começar a mentoria, acho que ele falou com todos, que acho que eram 20 pessoas só nessa mentoria, ele falou com um por um, e aí foi muito legal, assim, porque no momento você toma um banho de água fria, né? E de repente, no momento algum, eu sabia que eu tinha que investir mais de 50, 100 mil reais para poder estar dentro desse projeto. Então era para quem realmente já estava com grana, quem já estava no outro momento, porque ele ia ensinar um macete mesmo, sabe? Ele ia levar para dentro do ecossistema dele para a pessoa ter marca própria, enfim. Então era um negócio muito legal, mas realmente eu não primeiro que eu não tinha o dinheiro para fazer o investimento, né? E eu não estava preparado para aquilo que ele ia apresentar. Então foi muito, muito legal e que mais pessoas façam isso aí, porque pode ter certeza que o teu retorno vai ser maravilhoso. A gente tem uma pergunta muito interessante aqui, ó. Ser coprodutor e se tornar um expert faz sentido? Se sim, todo aprendizado pode virar a venda? Então, assim, você, com a bagagem da Condutiva, você venderia todo esse conhecimento para coprodutores? É esse o ponto. Se toda experiência, todo aprendizado, ele pode se vender. Eu acredito que sim. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, para vender o meu conteúdo no audiovisual. Entende? Mas eu já estou com mais segurança de falar sobre a coprodução. Mas eu acho que isso é um momento que acontece naturalmente. Eu acho que primeiro você tem que ter resultado. Primeiro eu tenho que trazer o expert para cá, fazer com que esses caras tenham resultado, trabalhar bonitinho,
montar o meu método durante esse processo, aí eu acho que chega o momento de Você vender. tem que validar, né? Validar o que deu certo, Sim. contar a tua experiência, porque é isso. Porque quando a pessoa tiver esse problema, você consegue resolver. Sim. E voltando naquela pergunta da IA. A IA, será que consegue prever esses erros? Muita coisa pode acontecer. Não, jamais. Como que a IA vai prever um expert que no dia do lançamento passa mal? Exato. Como que você faz no momento desse? Né? Você lá 3 dias, você 15 dias vendendo o projeto, captando lead, e no dia da live o cara passa mal e não aparece. O que que você fala para tua audiência? Como que você sai de uma situação dessa? Entende? Então, gente, ser coprodutor ou qualquer outra profissão, primeiro, antes de você fazer um treinamento, você tem que validar tudo que você está fazendo. Você tem que primeiro ter sucesso naquilo que você está fazendo. Como que você vende um conhecimento sendo que você nem tem sucesso naquilo? Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Sucesso são pessoas que têm um depoimento em relação a isso, porque você precisa dessas pessoas para, pelo menos, construir um site, uma LP, que a gente precisa ter depoimentos de pessoas, porque aquilo também dá vontade da outra pessoa querer comprar. Então, Nem sempre. Nós temos uma expert aqui, por exemplo, que ela é muito boa. É muito boa e ela está gerando transformação na vida de outras pessoas, mas a gente ainda não tem os depoimentos para o treinamento dela. Nós não vamos criar depoimento do nada. Não vai ter nada fake. o primeirão é mais difícil, não vai ter né? nada fake. Então nós vamos lá fazer lançar o treinamento dela, por quê? Porque como transformou a empresa dela, ela foi lá, estudou, colocou em prática, validou, transformou a casa dela num sucesso. Agora ela tem bagagem para falar para outros donos de casa igual ela tem, para poder fazer a mesma coisa. Exatamente. Entende? Então, poxa, ela validou tudo antes, ela é enfermeira, ela foi lá, fez, aconteceu. Então a casa dela ficou um sucesso. Uhum. Agora, poxa, ela sabe. O depoimento, a validação dela tá ali, né? Tá ali, Tá ali. na transformação. Exato. Aí, mas ele não tem prova social ainda. Mas vai ter muito rápido. Por quê? Porque a hora que a pessoa comprar o treinamento e ver o que tem ali, exatamente, ela vai ver que realmente. E aí nós vamos colhendo esses depoimentos para colocar ali na página para fortalecer a nossa venda. Mas o mais importante disso tudo é que realmente a pessoa tenha um projeto de verdade. Exatamente. E, Fábio, quais são os processos que um expert, um especialista, precisa estar alinhado para entrar em contato com a Condutiva, com a gente? Primeira coisa, principal, mais importante que qualquer coisa, o método. Se ela pode ter até dúvida na sequência do método, ali, né, o que é o que ali naquele momento, a gente pode até entrar no circuito e ajudá-lo. Mas se ele não tem o que é mais precioso, que é a transformação do aluno dele, então ele não tem nada. Exatamente. Ele precisa ter isso, que é o que a gente já conversou aqui, ter todo esse método validado, ter a tua experiência por escrita, né? Sim. O que você faz na vida daquela pessoa que muda? Porque chegam pessoas aqui também, nos procuram e falam assim, cara, eu tenho muito conhecimento, mas eu tô com dificuldade de pôr no papel. Tudo bem. Então a gente vai pegar um profissional e vai ligar esse profissional a você para que você consiga ter clareza nessa transformação do aluno, no teu método. Mas o profissional não vai pôr conhecimento em você. Exatamente. Ele só vai pegar o teu conhecimento e vai alinhar aquilo em um processo para que a pessoa tenha de um ponto A, vá ao ponto B e nesse percurso ela tem uma transformação. É uma energia de você com você. O que você fez até hoje, o que você construiu. Exatamente. Agora, se você não tem isso, esquece, meu amigo. Esquece, porque... A gente não trabalha com milagre, Você né? pode até colocar o teu projeto no mercado, mas não vai ser aqui. Então é isso, né? Fábio Pai. Acho que a gente respondeu se vale a pena ou não ter o seu curso, o seu treinamento em 2026 aqui com a Condutiva. Valeu, vale a pena, não vale? Vale muito a pena. Se a pessoa ela tem um desejo no coração dela, se ela acredita que o conteúdo dela é transformador, se ela realmente quer tirar isso do papel, ela tem o nosso apoio. Né? Então vem para cá,
traz o conteúdo, vamos bater um papo. Se você é de fora, vamos trocar uma ideia online mesmo, para entender o teu momento, como que você tá, né? Não dá para romantizar, né? Eu não vou romantizar em momento algum aqui que é barato colocar um projeto desse no mercado. Não é barato, né? Não é tão rápido assim como as pessoas falam. Coloca o teu treinamento online em 2 dias. Desculpa, não caio nessa, sabe? Não é rápido, não é barato, mas é muito mais viável do que você abrir uma empresa num ponto físico, por exemplo, né? Então é muito mais em conta que isso e também é muito mais rápido o retorno do seu investimento, porque quando a gente acerta a mão, ele é muito rápido. Então, por isso que as pessoas falam, o marketing digital é muito rápido. O processo não é. A gente tem um processo a percorrer. Mas quando a gente começa a trabalhar, as chances de escala, ela é muito grande. Exatamente. Né? Então, para você ter uma ideia, em um treinamento que eu estava fazendo esses dias, o cara abriu a plataforma dele da QIFI para mostrar para a gente como que colocava o Pixel lá na plataforma da QIFI. Aí, naquele momento que ele abriu a plataforma, ele tinha feito 1.900 vendas a R$397. Isso, 1.900 vendas. Ele gerou 750 mil de faturamento. Lógico, tem taxas, impostos, ia sobrar para ele uns 400 mil reais ali. Mas por isso que eu falo, como é transformador, né? Como a gente transforma a vida rápido quando a gente tem um projeto que é de verdade. Porque 2.000 pessoas em um universo que a gente chama Brasil, né? Ou se o teu conteúdo ele pode ir para outros países da América Latina, você tem condições de vender 2.000 treinamentos facilmente. Né? Porque 2.000 pessoas é um sabe assim... Muito pouco num país, num continente todo. Né? Então assim, é muito fácil fazer a transformação. Mas, volto a falar, tem que ter verdade. Tem que ter um conteúdo transformador. Não vem com embromation, não vem querendo fazer de qualquer jeito, não. Mesmo que você tenha dinheiro. Fala, não, mas eu tenho dinheiro para pagar a Condutiva para fazer o meu treinamento. Cara, mas se não for de verdade, a gente também não vai fazer. É isso aí, pai. Muito obrigada. Eu que agradeço. Seguiremos para mais episódios. Você aí, curte, comenta, compartilha e segue a gente para mais episódios. Tchau, tchau.